Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Ricardo Lobo, Presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários, senhoras e senhores deputados. Bem, o assunto que nos traz aqui tem a ver naturalmente com o requerimento do Chega, que teve como base, penso eu, poderei ser corrigido pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, mas tem como base, portanto, a greve de dezembro de 2022, em que, portanto, os inspectores sanitários e todos aqueles que trabalham neste setor fizeram relativamente, tendo como base, portanto, as suas carreiras profissionais e naturalmente, as remunerações dessas carreiras profissionais. E não sendo propriamente um assunto que diga respeito diretamente, indiretamente sim, à associação, eu deixaria também aqui a pergunta ao Dr. Ricardo Lobo, se, portanto, as motivações, as exigências, os direitos exigidos que determinaram essa greve, se encontram minimamente resolvidos pela Sra. Ministra e se de facto se prevê a revisão do Decreto-Lei 141 de 2019, que era também essa uma das razões que levaram, portanto, a esta atitude por parte dos médicos veterinários e de todos os outros, os assistentes, portanto, e os adjuntos, não é, que colaboram nas inspeções sanitárias. Depois, também sabemos que tem havido lacunas graves da DGAV por falta, de facto, de meios humanos e materiais para fazer as inspeções. Falta de médicos, falta de adjuntos, falta de assistentes técnicos, falta de transporte, portanto, os próprios técnicos têm que utilizar os seus próprios transportes para poderem fazer o trabalho. Portanto, nota-se aqui uma grande ineficácia por parte do Estado, por parte da DGAV, que pode pôr em risco, por um lado, a competitividade das empresas do setor, porque se veem impedidas, portanto, de fazer o seu trabalho, diminui, portanto, a produção dessas empresas e leva, naturalmente, à importação de bens alimentares com consequências no déficit agroalimentar, com consequências na nossa soberania e, digamos, e na própria segurança alimentar, que é algo que preocupa muito o Partido Social Democrata. Portanto, perguntamos se, de facto, na sua opinião, está em causa esta segurança alimentar dos portugueses e, naturalmente, também a nossa soberania, a soberania alimentar de Portugal. Depois, e de acordo com aquilo que o Sr. nos trouxe aqui, e que também tem a ver com um dos objetivos deste requerimento, é se de facto é desejável ou não que os inspectores sanitários fiquem na dependência das autarquias. Deixe-me contar aqui, fazer aqui uma à parte, Sr. Eu fui também autarca e na altura em que eu fui, no início do século, deste século, em 2000 e poucos, eram de facto, em muitos casos, os veterinários municipais que faziam as inspeções dos matadores. E no caso do matador regional do Zezer, que o senhor deve conhecer, portanto, em Pedrógão Grande, era, na altura, o veterinário municipal que o fazia. E a Direção Regional de Veterinária, na altura, acabou com essa situação, alegando, digamos, incompatibilidades, alegando conflito de interesses, alegando toda uma série de argumentos para que os veterinários municipais, e neste caso concreto o veterinário municipal, deixasse de fazer estas inspeções para serem, portanto, veterinários da própria DGAV, independentemente desse veterinário também ser da DGAV, porque, como o Sr. Doutor disse muito bem, 40% do seu vencimento era pago para a DGAV, embora o vínculo laboral, parece-me, o Sr. corrigir-me se não estiver bem, mas o vínculo laboral era exclusivamente com a autarquia e não com a DGAV. Portanto, havia apenas esta parceria no financiamento do médico veterinário para o trabalho considerado normal, regular do município, e havia ainda uma remuneração extraordinária, portanto, a esse veterinário pelas horas extraordinárias, pelos fins de semana, pelo trabalho extraordinário que tinha que desempenhar
para além do trabalho municipal, portanto, no próprio matador regional. Isto foi considerado incompatível, foi considerado inaceitável, o que surpreende muito agora, surpreende-nos a nós, PSD, que a Sra. Ministra, que o Estado, que a DGAV esteja a recuar e, eventualmente, a avançar novamente para uma certa municipalização destes serviços. E pergunto também se concorda com isso e se entende ou não que o Estado, que o Governo tem a obrigação de regular, como o senhor disse, no fundo também deu a entender, esta profissão ou estas profissões, não apenas dos técnicos superiores, não apenas dos médicos veterinários, mas também das outras carreiras, não é, que adjuvam o trabalho do médico veterinário, se de facto não é necessário tornar estas carreiras atrativas para evitar a fuga de competências, para evitar a fuga de quadros e termos de facto, ou podemos vir a ter, uma profissão que não esteja degradada sob o ponto de vista da progressão da carreira e sob o ponto de vista remuneratório e motivar assim os nossos jovens, os jovens licenciados em veterinária, a manterem-se no nosso país e evitarem, portanto, a imigração para mercados, para países onde são melhor remunerados. Porque, de facto, toda esta, aliás, nós podemos verificar toda esta confusão, por um lado, porque esta falta de médicos, esta falta de quadros, não tem sido devidamente ponderada e resolvida pela Sra. Ministra. É aqui uma confusão danada, porque inicialmente estavam previstos abrir concurso para um determinado número portanto, de técnicos, mas, pelos vistos, o Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Pública não autorizou. Portanto, há esta desculpa da DGAV, esta desculpa da Sra. Ministra. Depois já nos diz para o Orçamento de 2022 que autorizou a abertura para o recrutamento externo de 100 inspectores veterinários, 50 técnicos superiores, 30 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais, portanto, logo uma fornada, logo uma carrada, portanto, para eventualmente resolver. Mas depois diz a DGAV que desconhece se essa permissão foi incluída na versão... Termino já, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Foi aprovado, portanto, foi incluída na versão final, aprovada pela AR. Portanto, continuamos aqui com uma grande confusão, sem saber, de facto, se há ou não solução para este problema da carência de técnicos devidamente especializados para fazerem as inspeções sanitárias. Muito obrigado.